Olá, pessoal, bom dia. Desculpe pelo atraso. Meu nome é Leonardo Barreto, sou cientista político, diretor da Vector Análise, uma empresa de pesquisa e análise política aplicada à área de relações governamentais, que tem sempre como objetivo empoderar, né, os seus clientes, empoderar a sua audiência. E aí, ninguém melhor para ajudar a gente a fazer isso do que Hussein Kalu, né, o doutor Hussein Kalu, que tenho a honra, né, de poder chamar de amigo. Estudamos juntos na UNB e hoje ele está localizado, aliás, está aí mostrando para a gente uma bela vista de Boston, né? Ele é professor e pesquisador em Harvard, foi ex-secretário de Assuntos Estratégicos no governo do presidente Michel Temer, consultor da ONU, consultor do Banco Mundial, colunista do Estadão da época, foi colunista da Folha. E eu acho, Hussein, que talvez você seja hoje o principal comentarista de política internacional do Brasil, um dos principais, se não o principal. E para a gente é uma grande honra tê-lo aqui. Sei que a sua agenda está muito disputada, né, porque você está combinando seus compromissos na universidade com o debate público que você tem feito no Brasil. E antes da gente entrar no nosso tema, eu queria te agradecer, te dar as boas-vindas e perguntar como é que está a vida aí em Boston, como é que está a quarentena, como é que está a família. Leonardo, muito obrigado pelo gentil convite a você, em particular, e a Vector. Me sinto muito honrado em participar dessa webinar contigo e, sobretudo, de revê-lo. De fato, fomos colegas na Universidade de Brasília, no Departamento de Ciência Política, e dali nasceu uma nossa amizade que aprezo muito. E como você sabe, eu tenho estado no debate público, tenho procurado contribuir na tentativa de matizar ou na tentativa de decodificar a política brasileira ou a imagem do Brasil no mundo ou, em linhas mais amplas, o próprio processo de formulação da política externa brasileira, que hoje ele é indissociável da dinâmica da própria política interna e também do mecanismo decisório econômico. Estou aqui em Boston, estamos bem protegidos. Espero que todos que estão nos vendo estejam também em casa, protegidos. Aqui a disciplina social ela é muito grande e, além da disciplina social, o senso de civilidade é muito grande. Então, há uma colaboração, uma cooperação permanente entre todos que vivem no entorno entre Cambridge e Boston. Estou em Harvard, que se localiza em Cambridge, mas atravessando o rio aqui, 5 minutos do lado leste, eu estarei literalmente em Boston. Então, eu estava falando do senso social, né, da responsabilidade que as pessoas têm uma para com as outras. O número de infectados aqui é muito baixo, o número de fatalidades também é baixíssimo comparado em proporções às demais cidades norte-americanas que cercam o estado de Massachusetts, como Nova York, enfim, Connecticut e outros tantos, de modo que e há razão, na verdade, para isso. A universidade dispensou todo o seu corpo de docentes, discentes, na primeira semana de março, logo no início. Os professores que quiseram ficaram aqui, evidentemente conduziram o restante do semestre via webinars, via redes, digamos, plataformas eletrônicas, e assim se descobriu um novo método de se trabalhar. E os alunos foram, digamos, regressaram para suas respectivas residências, né? Ninguém ficou aqui e essa disciplina praticamente acabou trazendo bons frutos para a universidade, quer dizer, a parte de não se paralisar a atividade acadêmica, as reuniões, enfim, as aulas, todas essas ações seguiram na esteira das videoconferências.
mas o número também de infectados na universidade é quase irrisório, felizmente, né? Não tem nenhuma fatalidade na universidade, o que é muito bom. Então, em resumo, estamos bem e muito protegidos. E os números aqui são muito mais, digamos, reliables, confiáveis do que em relação ao Brasil. Estamos, digamos, mais bem assistidos. E é uma curiosidade, a cidade de Boston talvez tenha o maior complexo hospitalar do mundo. Então, é uma cidade conhecida não só pelo Mass General Hospital, mas várias outras plataformas hospitalares. Então, proporção hospital, densidade demográfica, ela é muito alta. Então, enfim, é o que deixa as pessoas um pouco mais assistidas também. Dito isso, está feito o brainstorm inicial. Que bom. A gente vai voltar sobre essa questão do efeito da confiança dos dados na imagem do Brasil. Antes de entrar nesse tema, eu quero voltar um pouquinho. Claro que eu acompanho, né, os textos e todo o debate que você faz no Brasil. Você promoveu, junto com o Estadão, uma conferência virtual, né, do Brasil com estudantes de Harvard, que recebeu muita audiência. Mas eu queria voltar a uma declaração, um texto, uma entrevista que eu peguei sua, quando você ainda era ministro, né, de Assuntos Estratégicos do governo Temer. E você falava o seguinte: olha, o Brasil tem um receio de abertura comercial, é um dilema comparável ao que você tinha nos anos 90, né? Mas ela é uma agenda muito importante. E aí eu queria te perguntar o seguinte: essa agenda ela continua sendo importante nesse mundo que parece que está freando o processo de globalização? E aí a gente entra nessa ideia, né? Assim, como é que existe uma desglobalização acontecendo? Ou vai acontecer? Como é que você está vendo isso? Sim? Bom, Leonardo, existem várias fórmulas para, digamos, decodificar todo esse processo. Não necessariamente o que eu vou dizer, talvez seja o mais correto, e não estou querendo convencer os demais do que o meu argumento é o argumento propriamente o mais válido, mas as chaves que eu consigo ler o mundo. Tá? Uma visão mais baseada em uma percepção pessoal e baseadas em evidências com quais eu trabalho aqui na universidade. Primeiro, eu acho que, voltando no tempo, os estudos que eu desenvolvi como secretário de Assuntos Estratégicos na SAI apontavam para a necessidade de uma abertura econômica que o Brasil precisava promover para elevar sua capacidade produtiva e sua capacidade competitiva. Então, o estudo é baseado em dados científicos, não é baseado em preferência de abrir ou não abrir a economia, porque me agrada, porque a minha tendência é mais heterodoxa ou ortodoxa na economia. Não tem nada a ver com isso. Os dados científicos indicavam que, cedo ou tarde, para o Brasil manter-se competitivo nas cadeias globais de valor, era necessário efetuar uma abertura econômica. Obviamente que essa abertura ela pode obedecer a várias molduras, não necessariamente tem que ser uma abertura de noite para o dia, em que você abre tudo, zera tarifas e libera mercado. Não é isso. Eu acho que a discussão sobre a necessidade da abertura era algo consensual. Obviamente que aí depende de velocidades e de ritmos. Quais setores primeiro, qual é a forma gradual que você vai abrir, que método você vai empregar nesse processo. Então, uma vez convencidos os agentes públicos e privados da necessidade da abertura, a segunda fase era discutir o modelo desse processo. Tá? E a produtividade. A produtividade brasileira, de acordo com os estudos que fizemos, elevaria a renda per capita média do brasileiro em pelo menos 10%. Né? Então, boa parte dos setores, 70% dos setores
da base econômica brasileira teriam um crescimento real, inclusive com a elevação da capacidade de empregabilidade. Em 30%, nós teríamos um refluxo. Bom, aí a pergunta e o dilema que se coloca: você sacrifica 30 em prol de 70 ou 70 em prol de 30? Eu acho que nem tanto é um dilema, porque você pode criar mecanismos de amortização para os outros 30%. E o que nós vimos, que os estados que sofreriam, por exemplo, são os estados mais vulneráveis economicamente, né? Em que você teria que criar um mecanismo digamos, inovador de como o Estado pode trabalhar com o setor privado naqueles estados para amortizar esse refluxo. E os estudos apontavam que haveria um prazo de entre 5 a 10 anos em que você, 5 anos, sendo otimistas, pessimistas, 10 anos, em que aqueles estados que seriam, digamos, teriam refluxo no processo de abertura, teriam seus problemas sanados. Muito bem. Então, esses eram os dados reais. Quando a gente fala de produtividade da economia brasileira, é impossível você ter uma elevação PIB per capita se você não elevar a capacidade produtiva no Brasil. E quando a gente fala de capacidade produtiva, nós estamos falando de microeconomia. Tá? Então, e a capacidade produtiva ela está, em algum sentido, ligada a essa atividade em que você prevê uma abertura gradual do processo econômico comercial. Tá? Então, e impulsionamento de micro-regiões econômicas no Brasil. Nós, cedo ou tarde, vamos ter um déficit demográfico. Tá? Nossa população está envelhecendo, o substrato de força produtiva de jovens está caindo, então nós vamos ter um gap muito importante, quer dizer, uma população mais velha com pouca capacidade produtiva. Vai chegar um momento em que você vai ter um problema real em sua economia. Então, nós estávamos naquela época olhando um pouco à frente. Então, com essas chaves que nós decodificamos esse processo. Eu não acho que essa fórmula de pensamento ela deixou de ser válida por causa da pandemia. Eu acho que no momento atual você precisa construir um arcabouço de medidas para amortização do declínio econômico. É preciso, sim, cuidar das pessoas, é preciso, sim, adotar medidas anticíclicas, é preciso, sim, empregar uma dose de keynesianismo nesse processo, mas depois, superada essa fase, nada impede voltar a discutir o que se discutiu anteriormente, né? Obviamente que todo o processo decisório vai depender das circunstâncias conjunturais. Hoje, a circunstância conjuntural não compele o Estado nem o setor privado a ir para uma abertura econômica como se previu anteriormente. Então, agora você tem que discutir a realidade do cenário e as possibilidades e variáveis que você tem em mãos, né? Esse processo, na minha opinião, tem que ser olhado agora a partir de uma segunda plataforma, não uma primeira plataforma que, na minha opinião, deve ser cuidar de medidas anticíclicas. Só para concluir, obviamente que com esse processo da pandemia, algumas economias tendem a se fechar. Eu não tenho dúvida que, se o Trump, por acaso, for reeleito aqui, os Estados Unidos vão elevar o protecionismo à enésima potência. Entendeu? Isso é fato real. E também os países europeus. Então, e o desafio do Brasil é saber lidar com essa nova realidade. Então, eu não quero entrar em mais globalização ou menos globalização. Eu não acho que vamos deixar de ter uma certa globalização, tá? E eu não acho que estamos em processo de desglobalização. Tá? Uhum. É isso. Pois primeiro, eu só quero fazer um highlight de uma coisa importante que você falou. Na visão da SAI, naquele momento que você estava lá,
a questão é essa, né? É o reloginho demográfico que você colocou, né? Olha, daqui a pouco a nossa capacidade de trabalho diminui e a gente vai ter uma produtividade muito baixa. Então, esse é o relógio, é o countdown, né? Que você A você economia usou. brasileira. Muito bom. E eu acho engraçado, que eu estava lembrando de uma coincidência, Hussein. Mas não só isso, Léo. Além desse ponto que eu enfatizei, eu diria mais um aspecto importante. O salto tecnológico, para a gente ser competitivo, depende da abertura também, entendeu? Quer dizer, como é que o Brasil tributa a tecnologia que não produz? Bom, se você tributa a tecnologia que você não produz e eleva essa tributação a um patamar alto, você está impedindo, você está perpetuando o seu subdesenvolvimento. Esse que é o fato, entendeu? Então, tecnologia que você não produz, você não tem que tributá-la, você tem que trazê-la para ser geradora de novas tecnologias. Então, não estamos falando de produtividade e competitividade. E, obviamente, que esse processo de abertura para trazer novas tecnologias também eleva a produtividade, na minha opinião. E aí eu volto à tua pergunta. Me desculpa fazer esse adendo que é importante. Não, o bate-papo é assim. Aliás, eu estava aqui lembrando de uma curiosidade, né? As duas pessoas que trouxeram essa questão estratégica para o Brasil, curiosamente, são de Harvard, né? O professor Mangabeira Unger e depois você, professor Hussein Kalu, né? Não, acho que essa deve ser uma questão importante aí do debate que vocês fazem por aí. Mas, voltando a uma citação que você colocou no artigo sobre como é que o Brasil deve se posicionar nesse conflito entre Estados Unidos e China, né? Você tem uma frase que eu gosto muito que você disse assim: o Brasil precisa ter clareza das consequências, né? Das consequências das suas ações, tá? E você tem sido um crítico ao processo de alinhamento do Brasil com os Estados Unidos. Pelo menos esse alinhamento. E é curioso porque eu resgatei um texto que você escreveu ainda no governo Dilma, dizendo assim: olha, o Brasil precisa de uma política para os Estados Unidos, mas depois um texto agora bem recente dizendo: não, esse alinhamento ele não é adequado, né, para os interesses estratégicos do Brasil. E nesse texto você diz: o Brasil precisa ter clareza das consequências. E aí eu te pergunto, como é que a gente se posiciona, né, numa situação de conflito aberta entre Estados Unidos e China, que você falou, né? Assim, vai ter, são dois cenários à frente, um com a eleição do Trump, uma reeleição dele, e outro com uma eleição do Biden, né? Que talvez aí você tenha um alívio. Mas vamos imaginar num cenário de reeleição do Trump com um acirramento desse processo de briga, né? De competição entre China e Estados Unidos. Como é que o Brasil se posiciona nesse processo? Bom, Léo, o que eu escrevi naquela época, o que eu falo, o que eu escrevo hoje, não são paradoxais, muito menos antagônicos. Aliás, são confluentes. E o argumento segue sendo o mesmo. Qual é o argumento? O Brasil precisa levar a sua relação com os Estados Unidos ao nível ao patamar de uma parceria estratégica. Ponto. É isso. Isso significa que nós precisamos encaixar melhor, de uma forma mais sinérgica, os nossos projetos estratégicos em diversos campos com os Estados Unidos. Na economia, na tecnologia, na educação, na área de defesa e na área de inteligência. Tá? Isso não é excludente, né? Então, eu acho que nessa relação também não precisa haver alinhamentos nem subordinação de interesses, senão um diálogo produtivo entre as duas maiores potências hemisféricas. Tá? O Brasil faz parte das 10 economias do mundo e, para tanto, precisa se comportar como um ator que compõe as 10 maiores economias do mundo. Portanto, a relação com os Estados Unidos ela é vital. Os Estados Unidos respondem por 1/4 da economia mundial. Você não tem como se desplugar. É uma relação histórica. Histórica em vários sentidos, porque você tem o maior número de imigrantes brasileiros fora no mundo, está aqui nos Estados Unidos. Então, é importante, até sob essa perspectiva, que se tenha uma relação próxima, densa e muito bem estruturada. A minha crítica, no atual momento, é o seguinte: ela é uma crítica circunstancial a um método empregado nessa relação,
que é diferente da gênese da necessidade dessa relação. O método empregado, ele não é bom. O problema é que não há um alinhamento com os Estados Unidos. O que há é uma subserviência ao governo Trump, que é diferente do alinhamento aos Estados Unidos. Tá? No governo Dutra e no governo do Castelo Branco, houve alinhamento do Brasil aos Estados Unidos. Vivimos uma outra época, uma conjuntura de Guerra Fria. O Brasil tinha uma preferência dentro da moldura, naquele tempo, do sistema internacional. E o Brasil via a ótica da ordem internacional a partir de uma ótica muito próxima daquela defendida pelos Estados Unidos. Portanto, o Brasil tomou decisões que eram confluentes às decisões americanas, ou à visão americana. Isso chama alinhamento, que é legítimo. E, naquela circunstância, olhando para... você tem que julgar as decisões históricas em sua perspectiva histórica, não com os parâmetros de hoje. Eu acho que foi uma decisão até coerente com o momento histórico. Portanto, hoje, a subordinação, o alinhamento não é aos Estados Unidos, não é com um alinhamento. O que há é uma subordinação de interesse. É diferente. Tá? Concessões reais em troca de manifestações de apoio político. São coisas muito assimétricas. Eu sou entusiasta dessa relação Brasil-Estados Unidos, mas ancorada em parâmetros que preserve a soberania do Brasil sobre o seu processo decisório. O que isso quer dizer? Que o Brasil, para estar envolvido numa parceria estratégica com os Estados Unidos, o Brasil não pode aceitar ser uma engrenagem no âmbito da política externa de outros países. Esse é o ponto-chave. E aí, isso também vale para a China. Para o Brasil ter uma relação preferencial com a China e ser principal parceiro comercial, o Brasil não pode subordinar a sua relação à China e diria mais, a relação de dependência do Brasil com a China também ela não é, na minha perspectiva, boa no longo prazo. Portanto, é fundamental que o Brasil consiga também definir melhor a sua capacidade de interlocução entre os dois atores. Então, essa dependência em relação à China também, ela no longo prazo, não é estrategicamente recomendável, né? Basicamente, todas as commodities brasileiras têm como grande destino a China, muito bem. Mas o Brasil optou, na minha opinião, nos tempos passados, de canalizar toda a sua pauta de exportação para a China como grande mercado. Por um lado, você tem um mercado que é receptor e confiável, mas, por outro lado, você cria uma dependência. Tá? Então, o que vale para A também vale para B. O Brasil não pode aceitar ser parte da engrenagem, uma peça na engrenagem da política externa chinesa. Tá? No confronto China-Estados Unidos, eu acho que o Brasil tem que extrair o melhor para o interesse nacional. Tá? Essa opção de ter que escolher A em detrimento de B, B em detrimento de A, não me parece, no momento, a decisão mais adequada. Se tiver que escolher, essa escolha teria que ser na frente, teria que ser baseada em dados muito mais concretos que significam concessões mútuas, porque hoje há uma concessão de um lado e não de outro lado. Né? Então, por exemplo, quando você faz uma concessão real, por exemplo, na relação Brasil-Estados Unidos, concessão real, tá? Em matéria comercial, por exemplo, e você recebe, um apoio à sua aspiração de entrar na OCDE, isso não quer dizer nada, porque a adesão à OCDE depende de vários outros atores. E ainda que hoje o governo Trump apoie, você tem um não apoio da França e da Alemanha, por exemplo. Quando você faz concessão real, por exemplo, em matéria estratégica, você recebe um apoio simplesmente para você um parceiro observador, não permanente. Não, isso não quer dizer nada. A Argentina foi convidada a ser país observador da OTAN no governo Menem e isso alterou nada. O dinamismo na relação com os Estados Unidos. Então é o seguinte, concessões reais precisam equivaler a concessões reais.
concessões reais não podem equivaler a manifestações de apoio político. Só, porque manifestação de apoio político não implica em concessão. E aí o nosso setor produtivo perde. Tá? É isso que tem que ser entendido. Então, com China e Estados Unidos, não é que não temos que escolher agora. Se o Brasil tem a capacidade de maximizar a sua relação, extraindo o melhor dos dois lados, tá? É muito melhor do que ter que escolher. A escolha ela não precisa ser agora. Entendeu? Eu acho que tem que haver prudência. E até porque a nossa cultura diplomática, cultura de política externa, prima por quê? Prima pela independência no processo decisório. Né? E nas relações internacionais, o que vale é pragmatismo. Vou te dar um exemplo. Se a China agora, o Brasil escalar sua relação com a China deixará de comprar a soja do Brasil. Ela vai comprar de quem? Dos Estados Unidos. Pois é. Então, você acha, então, que tem coisas muito interessantes nisso que você está falando, né? A primeira delas é a seguinte: ok, a gente precisa talvez resgatar uma política externa da época da Guerra Fria, né? Que a gente pudesse obter o bom dos dois mundos, né? Não sei se é por aí. A segunda questão esse alinhamento ele vai ficar, quer dizer, essa política pragmática, ela é possível com esses atores se tornando cada vez mais agressivos, né? A gente tem visto a China também com uma diplomacia, eles têm chamado uma diplomacia lobo, alguma coisa dessa natureza. A própria Europa tem discutido muito se vai ter que redefinir ou não sua relação com a China, inclusive redistribuindo investimentos feitos na China em outros mercados, em outros países. Então, eu vi que você fez aliás, todos nós vimos uma carta que você escreveu junto com o Fernando Henrique, com o ex-chanceler, o Celso Amorim, o Aloysio Nunes, né, o Celso Laffer, falando sobre uma política diplomática mais pragmática para o Brasil que recobrasse as velhas tradições do Itamaraty. Então, assim, o que você está falando o que a gente precisa fazer, a gente já sabe, porque a gente já fez, ou não? Assim, você precisa de uma diplomacia pós-pandêmica nova? Tá, vamos lá. Eu vou voltar para o ponto China, Estados Unidos. Tá bom? Diplomacia pós-pandêmica é interessante. Muito bem. Eu acho que é o seguinte: um país com a dimensão do Brasil, com a envergadura que o Brasil tem, com a latitude que o Brasil tem, o Brasil não pode se permitir ser uma engrenagem de uma política externa de uma superpotência. Por que eu digo? Quem tem que fazer isso são países menores que não têm a primazia de atuar em múltiplos tabuleiros internacionais. Quem não tem a latitude de atuar em múltiplos tabuleiros, claro, ele tem que entrar debaixo de um guarda-chuva e sobreviver debaixo daquele guarda-chuva. Mas se você tem uma dimensão mais ampla e uma envergadura maior e impulsão de poder do sistema internacional, você tem capacidade de atuar em múltiplos tabuleiros. Você não precisa renunciar. E isso que eu acho que é errado. Isso não é auspicioso da perspectiva estratégica e não é pragmático com os interesses nacionais brasileiros, sobretudo no interesse empresarial brasileiro, no interesse produtivo brasileiro, né? Então, as pessoas, quando pensam em retalhar, adotar uma política agressiva com a China, eles não estão pensando na perda de emprego, na perda de receita, na perda de capacidade produtiva, na perda de produtos exportados. Não estão pensando em nada disso. Talvez no imaginário deles, não, que eles podem fazer o que eles se propõem a fazer, mas que a China seguirá comprando. Não creio. A China tem opções para diversificar. Quem tem grana manda, e eles podem diversificar. Tá? Então, esse é um ponto. Eu acho, e aí olhando para a China e Estados Unidos, é óbvio que você tem os interesses da China e dos Estados Unidos são muito mais entrelaçados, Leonardo, muito mais interconectados do que na Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Esse é o grande equívoco que a maioria dos analistas
fazem, e a maioria, talvez, de agentes governamentais, de querer interpretar a cena da Guerra Fria entre Estados Unidos e a União Soviética para um novo confronto agora Estados Unidos e China. Não tem um paralelo. Por quê? A economia da União Soviética e a economia norte-americana não eram sequer vinculadas, não havia um encaixe numa para com a outra. Hoje, a economia americana e chinesa estão profundamente entrelaçadas, uma depende da outra. A ruína econômica da China é a ruína econômica dos Estados Unidos, e a ruína econômica dos Estados Unidos é a ruína econômica da China. O maior investidor em título público americano é a China. Então, não tem como desplugar a economia americana da chinesa, nem a plataforma produtiva. Esse é o equívoco, entendeu? No momento que a China e os Estados Unidos chegam a uma detente, isso muda todo o paradigma do sistema do comércio global. Então, o que eu estou dizendo? Simplesmente que o que existe é um conflito natural, de caráter comercial, um conflito muito mais pontual, setorizado por hora, entre os dois países. Tá? É uma guerra fria, pode ser uma guerra fria, sim, mas com outros parâmetros, com outras variáveis, com outras armas. Né? Não interessa nem a China e os Estados Unidos para um conflito bélico ou para um conflito, um tensionamento nuclear, como aconteceu entre Estados Unidos e a União Soviética, porque ambos perdem escala na economia global. Tá? E ambos vão obliterar as cadeias de valor. Portanto, as duas economias estão interconectadas. É isso que a gente tem que partir de uma premissa. Não é que é um confronto entre dois, que haverá uma separação e nós escolheremos um lado. Essa chave está errada. São dois países que estão em confronto, mas as economias interconectadas. Como a gente consegue, pragmaticamente, maximizar os nossos interesses? Tendo essa variável presente no mecanismo decisório. Entendeu? Então, essa variável não é presente no mecanismo decisório. E essa grande falha estrutural do processo de formulação da política externa. Tá? Então, da mesma forma, quando o Brasil escala com a China, o Trump vai se juntar, vai se encontrar com a China, com Xi Jinping. Né? Por outro lado, você tem que entender que duas grandes potências, elas são muito pragmáticas uma com a outra. Entendeu? Uma nunca vai sombrear o interesse vital da outra. Porque sombrear o interesse vital da outra é praticamente uma declaração de guerra. Então, eles sabem lidar com acomodar esses grandes interesses globais que eles têm no âmbito das Nações Unidas. Veja a Rússia e os Estados Unidos no que se refere à Síria. Veja, quando se negociou o acordo nuclear iraniano, como as 5 potências mais alemãs se colocaram em entendimento. Então, você modular uma política externa circunstancial baseada a partir da premissa do Trump é totalmente equivocado. Porque política externa é um jogo estratégico de longo prazo, não é de curto prazo. E hoje se pensa no curtíssimo prazo. Está errado. Um ponto é importante realçar um ponto. Se o Biden for eleito, a política externa do Trump será toda apagada do mapa. Toda ela. Toda ela. A relação dos Estados Unidos com a China será redimensionada nos moldes como estava no governo Obama, em que a visão era o equilíbrio do sistema internacional e da ordem internacional depende da harmonia entre China e Estados Unidos. É o jogo do ganha-ganha para os dois lados. Entendeu? É isso que o Biden fará. Entendeu? É isso que o Biden fará. Só que o Trump procura instrumentalizar a China para agradar setores protecionistas aqui, instrumentalizar a China para criar um inimigo externo pronto a atacar, para ele cerrar fileiras dentro da ala neoconservadora. É isso que ele faz. E essa carta de China hoje, ela não funciona muito na plataforma eleitoral dele. Portanto, para fechar esse ponto, o Biden, se por acaso ele for eleito, primeiro ponto, a relação dos Estados Unidos com a China mudará de característica diplomática. 2, da relação do Brasil com Trump não sobrará nada. Esse é o ponto. Então, e aí, para falar de uma diplomacia pós-pandêmica, nós precisamos ser pragmáticos, temos que olhar para além da pandemia,
nós temos que olhar para a dinâmica interna dos Estados Unidos, nós temos que olhar para a capacidade de resiliência da China, nós temos que olhar para a Europa, nós temos que olhar no nosso entorno geográfico. Tá? O Brasil está criando um vácuo de poder que está sendo preenchido por potências extra-regionais na América do Sul. Então, são várias variáveis, Leonardo, que num processo decisório, essas variáveis precisam estar presentes. Né? O que acontece no Brasil é a tentativa de macaquear o que o Trump faz, imitar as decisões dele, escalar com a China, agradar uma franja do eleitorado brasileiro. E, na verdade, não é sobre isso que se edifica o interesse nacional. Uhum. Você sabe, Hussein, que em Brasília, nos últimos 2 meses, principalmente, a gente tem visto o governo construindo linhas de defesa, né, para poder proteger, para poder se proteger, né, da ressaca que vai vir em números econômicos, desemprego, etc. Então, fez uma aproximação com o Congresso, fez uma... Agora, depois do voto do ministro Fachin sobre a questão das fake news, tem um horizonte de pacificação da relação do governo com o STF, e a gente percebe uma influência do entorno do presidente sobre as suas ações, né? Tem diminuído o volume das declarações, criou um Ministério das Comunicações para rever um pouco da sua relação com a mídia, mas ainda falta um reposicionamento internacional, né? Enfim, ele recuou em várias coisas no fronte interno, mas ainda talvez não tenha sinalizado o mesmo movimento no fronte externo. Pelo contrário, né? Aventou a possibilidade de sair da OMS, né? nesses dias. E aí eu vou encaixar isso voltar àquela questão que você colocou logo na sua apresentação. Qual que vai ser o impacto do governo Bolsonaro na reputação do Brasil? Isso pode ser reconstruído? E aí a pergunta aqui que eu acho que é mais interessante é: isso pode ser reconstruído ainda no governo Bolsonaro? Você acha que ele consegue fazer uma reposição de imagem, né, ainda na gestão dele, ou isso vai ficar para os próximos governos? Bom, vamos lá. Vamos começar pela reacomodação da política interna. A reacomodação da política interna, ela, na verdade, está obedecendo, ela, digamos, está ancorada a uma necessidade de sobrevivência política do presidente. Então, o que o presidente percebeu? Ele não tem como compor uma coalizão majoritária no Congresso Nacional para governar, nem para aprovar o que ele quer. E nem sempre ele desejou isso. Eu acho que ele está agora tentando compor uma minoria governamental, na verdade. É o terço de ouro que dá para ele os 172 votos que bloqueiam qualquer processo de apiamento, processo de impeachment. Então, na verdade, o que você tem é uma relação, digamos, transacional entre o executivo e parte do Congresso Nacional. Uma relação transacional absolutamente fisiológica, né? Então, o fisiologismo levado à enésima potência, porque não está baseado em projeto algum, nem uma agenda convergente de interesses. É numa aliança circunstancial para que ele tenha esse apoio de 172 para bloquear um pedido de impeachment em caso ele seja aberto, em troca de cargos e de recursos econômicos. Ou seja, é um processo de aluguel do Centrão. O Centrão, meu caro amigo, digamos, é um compound que não se vende nem se compra. Sempre se aluga. E a Dilma alugou. E aí, depois, o Centrão largou a Dilma. O Centrão estará com ele enquanto puder ver vantagem comparativa. Mas se ele vê que ele pode, num futuro processo de impeachment, ganhar mais espaço com o futuro governo, eu não tenho dúvida que, pela forma transacional, fará o mesmo que fez no passado e o mesmo que o Bolsonaro está fazendo com o Centrão. Não é que o Bolsonaro aparentemente quer, né?
me parece que porque ele precisa sobreviver politicamente. Então, essas mudanças, primeiro, elas não estão baseadas numa estratégia coerente, numa estratégia baseada numa agenda estrutural de políticas públicas. Ela é baseada em sobrevivência. Ponto. Então, isso diz respeito à dinâmica da política interna. Bom, se esse processo de mudança do Bolsonaro, do presidente da República, alterará, na verdade, o seu comportamento internacional, não sei. Naquilo que é vinculado à narrativa ideológica, não creio que vai mudar. Essa sobrevivência ela não tem correlação ideológica, ela tem uma correlação transacional objetiva de não perder o poder. Tá? Então que se olhar a agricultura, se você olhar, sei lá, Ministério de Minas e Energia, Ministério da Economia, você vê certa racionalidade. Você não vê essas áreas contaminadas por uma ideologia distópica, né? Desconexa do mundo. Agora, na área ideológica, na educação, nas relações exteriores, direitos humanos e meio ambiente, isso vai ser perene. Tá? E isso que dá amálgama à base bolsonarista. Por quê? Onde a política pública ressona e consegue galvanizar, digamos, os grupos, a falange mais ávida por aquele tipo de narrativa. Né? Então, eu não vejo o Bolsonaro mudando a política externa brasileira, mudando o seu tom de comportamento, fazendo reajustes e recalibrando seu processo decisório. Por quê? Isso seria algo contranatural. As essências não mudam. Né? Como diz o espanhol, as essências não cambiam. Seria contra a essência do sujeito alterar esse comportamento em matéria de política, de narrativa diplomática, em matéria de política externa. Né? Até porque ele estaria emitindo um sinal totalmente paradoxal para a sua base. Né? A não ser que política externa passe a ser um fator condicionante para a sobrevivência dele. Se política externa passa a ser um fator condicionante para a sobrevivência dele, talvez ele faça algo transacional. Também não é baseado em agenda, tá? Baseado em necessidade de sobrevivência. Né? Então, e aí, por último, entrando no aspecto sobre imagem do Brasil, a imagem de um país lá fora é a imagem do seu governo lá dentro. Tá? Então, se você tem a imagem do Brasil, não tem um líder que tem uma imagem muito boa lá dentro e imagem ruim lá fora. E não tem como ter um cara com imagem excelente lá fora se a imagem dele está péssima dentro do país. Né? Então, são coisas quase que sincronizadas. Né? A imagem do governo é ruim lá dentro, não tem governabilidade, todo mundo sabe disso. Né? As políticas públicas da apresentação anacrônicas, as distorções são flagrantemente corrigidas pelo Congresso ou pelo Judiciário e muitas vezes o governo vai e recua. Entendeu? Isso demonstra, quando você vai sempre numa direção e recua, isso demonstra insegurança em seu processo decisório, isso demonstra equívocos no processo de formulação, e isso demonstra que você está fazendo um movimento tático que você não sabe muito bem para onde você quer ir. Né? Então, especialmente em temas que são temas estruturais e têm um forte apelo social. Portanto, a imagem do Brasil está ruim porque o Brasil cavou. A narrativa, a política do governo é ruim. Por isso que a imagem é ruim. Além disso, em matéria econômica, a economia estava estável, o Brasil cresceu. Fato que sim, o Brasil cresceu, mas menos do que o último ano do governo Temer. Tá? Isso que o governo Temer recebeu, o governo em recessão. Tem outro ponto importante nessa variável. Criou-se uma imensa expectativa e o resultado foi de um PIB de 1,2. Né? 1,1, 1,2, não sei. Então, criou-se uma imensa expectativa e o resultado o quê? Não, o PIB vai dobrar, vai ser acima de 2, vai ser quase 3. Não foi. Então, a venda de uma expectativa superfaturada e o resultado ele é mínimo, isso cria desconfiança sobre a capacidade decisória, digamos,
da equipe econômica, né? Então, e mais, a reforma da Previdência é uma reforma que já vinha sendo trabalhada desde o governo Temer. O processo de convencimento social e o processo de burilar o projeto e o processo de demonstrar para a sociedade, para o setor privado, para os agentes públicos que é preciso fazer essa reforma, senão o Brasil quebra, já estava sendo consensuado e convencionado com os líderes políticos, líderes sociais e por aí vai. Então, quando se aprovou e quando se moveu esse projeto, não se pode esquecer o papel vital, e, na verdade, graças a ele, Rodrigo Maia, que isso avançou, senão não teria avançado, né? Quando se fala de reforma tributária e reforma administrativa, bom, a reforma tributária que está andando no Congresso é uma proposta interna do Congresso. O governo até hoje não mandou nem a reforma administrativa e nem a reforma tributária. Portanto, digamos assim, a imagem está ainda, digamos, do governo nesse aspecto econômico instável, porque o governo não demonstra capacidade de, não é impor sua agenda, é de ter a primazia da preposição e comandar o processo de negociação, né? Então, isso num ponto. Quer dizer, para quem é investidor, para quem está no compasso econômico. No compasso, por exemplo, ambiental, por exemplo, acordo do Mercosul Europeia, óbvio que não vai ser aprovado, porque os países europeus respondem aos seus parlamentos, respondem aos seus constituintes. E o Brasil, em matéria ambiental, cometeu erros, na minha visão, de postura política e erros graves no campo prático. Está aí os dados. Quer dizer, o número de desmatamento são dados reais, né? É óbvio que os países europeus e alguns países já se colocaram contra a aprovação do acordo, né? Então, isso tem reflexos negativos com base em política pública adotada pelo atual governo. Quando o ministro do Meio Ambiente apresenta numa reunião a possibilidade de se aprovar uma série de medidas alterando todas as regras do jogo na sombra, sem debate público, isso não colabora para a credibilidade do governo. Ou quando o governo comete equívocos na apresentação dos dados do Covid, primeiro de retardar os dados, quer dizer, simplesmente para quê? Torpedear a mídia. Isso que quem faz é país que tem uma subdemocracia, não é uma democracia forte, né? Isso quem faz é a Venezuela, isso quem faz é a Nicarágua, isso quem faz são ditaduras no Oriente Médio. Não é um país com instituições democráticas fortes, um governo que tem que primar por um discurso de transparência e de ética no espectro democrático. Então, você maquiar dado é um erro primário. É um erro primário. Até porque você pode retardar o dado. Os meios de comunicação montaram consórcio e estavam levantando dados junto com as secretarias estaduais que encaminhavam para o governo. E aí essa ideia de publicar depois foi para o saco, né? Para falar em português bastante popular. Então, e a ideia de maquiar os dados, encontrar uma nova métrica estatística para apresentar o dado, é subestimar a inteligência da ciência, dos pesquisadores, dos analistas mais atentos, da mídia, do Congresso, de todo mundo. Então, quando você... E por que esses erros acontecem? Porque quando você opta em jogar com regras que não obedecem aos ditames da transparência e do jogo democrático, você comete esses erros e tem que recuar sempre. Essa é a grande verdade. A imagem ruim seguirá ruim enquanto o método de governança não for modificado. Muito bom. Hussein, a gente, né, daqui a pouquinho a gente está caminhando para o nosso final, o tempo passou voando, mas eu não posso deixar de pedir sua opinião sobre o nosso continente, né, sobre o futuro do Mercosul, essa relação com a Argentina, com o Alberto Fernandes. A China pode estar entrando um pouquinho também nesse debate. Como é que você está vendo isso aí? Olha, vamos lá. A América do Sul, enquanto não vem um entendimento sobre o seguinte aspecto, a América do Sul é
um fator vital e compõe a segurança nacional do Estado brasileiro. Tá? Enquanto a América do Sul não for olhada, vista e percebida como parte integrante da nossa segurança nacional, nós estaremos cometendo gravíssimos erros estratégicos. Compõe segurança nacional econômica, compõe nossa segurança nacional geográfica, compõe nossa segurança nacional em combate ao crime organizado transnacional, compõe nossa segurança nacional política. Então, não tem como abrir mão. O Brasil abriu mão da primazia de ser um ator que dá o tom da política e da evolução do quadro econômico, comercial no compasso regional. Bom, quando você abre, cria um vácuo de poder, alguém vai preencher. E hoje você tem no arco norte da América do Sul a Rússia e os Estados Unidos dando as cartas na Venezuela. Da região mais ao Pacífico, você tem a China e os Estados Unidos disputando, a China que integra as cadeias produtivas da América do Sul, e não é o Brasil. Então, hoje temos 3 potências extra-regionais, 3 potências, digamos, mundiais. Os Estados Unidos, obviamente, que é uma superpotência, tem mais recursos de poder que as outras duas, mas China, Estados Unidos e Rússia operando na América do Sul, debaixo das barbas do Brasil. Então, isso é um equívoco, entende? Então, isso é um ponto, né? O Brasil precisa saber e definir o que quer em matéria de desenvolvimento regional, em matéria de integração. O Brasil precisa saber o que quer em matéria de como quer liderar a região e como projetar o seu poder. E quando você não sabe como você quer fazer isso, é óbvio que você não tem política externa nenhuma para a sua região. A relação com a Argentina ela é uma relação, Leonardo, que levou 3 décadas para ser estabilizada. De um compasso de desconfiança, de rivalidade, de uma rivalidade sistêmica, evoluímos para uma parceria estratégica. De uma relação de desconfiança permanente, evoluímos para uma cooperação, para o compasso de uma cooperação perene, né? Raul Alfonsín, na época presidente da Argentina, José Sarney, quando assinaram, quando se desmantelou o programa nuclear brasileiro para fins militares, tanto o Brasil e a Argentina avançaram num sinal de maior entendimento, né? Quer dizer, eliminou as desconfianças mútuas. Sarney e Alfonsín evoluíram na assinatura daquilo que foi a assinatura do Mercosul no Tratado de Assunção no início dos anos 90. Então, nós levamos 3 décadas reorganizando essa relação extremamente sensível com a Argentina. A Argentina é o maior parceiro geopolítico do Brasil. Seguinte, nenhum país lidera regionalmente se tiver um rival regional. Olha a China, tem a Rússia, parte na Ásia, e a Índia. E o que os Estados Unidos fazem? Alimentam a Índia e o Paquistão e o Japão para impedir que a China tenha primazia regional. E isso foi feito no passado com o Reino Unido versus a Alemanha. E isso é feito entre Nigéria e entre África do Sul. Então, o Brasil não tem rival regional capaz de antagonizar face à nossa, digamos, não vou dizer, a nossa envergadura econômica, territorial, populacional. O peso do Brasil é muito desproporcional em comparação com seus vizinhos. Os Estados Unidos, porque também são protegidos por 2 oceanos, o Canadá não é um rival, nem o México. Então, o Brasil e os Estados Unidos estão numa posição extremamente vantajosa em matéria geográfica de não ter um rival regional imediato em seu traçado fronteiriço. E isso que a gente tem que ter atenção. Hoje, não sei se você tem um número presente, o Brasil era o maior parceiro comercial da Argentina até semana passada. Quem é o maior parceiro comercial da Argentina? China. Isso por que aconteceu?
por erro estratégico do Brasil. Entende? Então, alimentar uma animosidade com o governo Alberto Fernandes a partir de premissas ideológicas não atende ao interesse nacional brasileiro. Não atende os interesses dos produtores que estão no sul do país. Entendeu? Então, ainda que discordemos do governo argentino e de sua liderança, a nossa relação precisa ser pragmática, primeiro por interesses geopolíticos, de não ter um parceiro comercial extra-regional que não seja o Brasil. 2, da gente manter a harmonia, porque a relação não é entre governos, ela é entre os povos. O governo Bolsonaro vai um dia. Né? Lembre-se muito bem, quando o governo Temer assumiu, a primeira visita presidencial do governo Macri foi para onde? Foi para o Brasil. Entende? Então, essa relação não está baseada em preferências ideológicas, ela está baseada em realismo propositivo, baseada em pragmatismo concreto, entendeu? E aí, você olha, por exemplo, o Brasil liderava na América do Sul em matéria de cooperação internacional. Em matéria de saúde, nós temos o sistema público mais avançado, que é o SUS. Qual é a nossa contribuição para os nossos vizinhos? Nenhuma nessa matéria. Os nossos vizinhos estão se reunindo, discutindo de como criar uma diplomacia de combate à pandemia e o Brasil está fora desse eixo. Aliás, há um distanciamento desses países em relação ao Brasil. Né? O Chile, a Colômbia, que são governos de direita, procuram se descolar do governo Bolsonaro. O Brasil está, por incompetência e por uma visão míope ideologicamente, está se impondo um auto-isolamento internacional. Essa que é a realidade. E aí o Mercosul e a Argentina, recentemente, optou por não embarcar nas assinaturas do Mercosul, bilateral entre o Mercosul e terceiros atores comerciais. Né? Portanto, a gente precisa entender as razões disso. E, para concluir, eu acho que o Brasil precisa definir o quanto antes como quer desenvolver a sua região, como quer liderar em seu entorno geográfico. Né? A observar pela tentativa fracassada de apoiar a remoção do Maduro do poder, se seguirmos nessa tônica, nessa estratégia, vamos fracassar mais e mais vezes. Ninguém discorda que a Venezuela tem um regime autoritário. Agora, qual é o método? Vou dar um exemplo muito concreto. O maior erro que o Brasil cometeu é retirar seu staff diplomático da Venezuela. Por quê? Primeiro, que você deixa um monte de brasileiros desassistidos ali. Segundo, você não tem ninguém on the ground. Qualquer informação que você vai receber não será de primeira mão. Quem vai passar as informações para a gente? São os americanos que estão lá, que vão passar para o Brasil a informação do que está acontecendo. Não é mais você coletando em primeira mão. Aliás, por que eles não se retiraram, então? Entende? Então, é um erro estratégico. Se eles estão permanecendo por alguma razão. Não tem sentido o maior país da América Latina, ter que sair nesse momento. Então, eu acho que o Brasil está com a bússola diplomática perdida para além mar e também para o seu entorno geográfico. Mas só, assim, você acha que o Mercosul corre o risco de acabar? Se o Mercosul corre o risco de acabar, mais pelo Brasil. Não vejo pelos outros países. Tem que ver como é que o Brasil vai operar. Eu acho que seria um retrocesso, Leonardo. A China está entrando numa agenda protecionista, né? Agora, né? Sim. Você está dizendo quem? A Argentina? Isso. Claro. Está entrando e vai entrar. Está entendendo? Quer dizer, isso não é novidade. A perfuração da tarifa externa comum sempre foi parte, digamos,
das primeiras alternativas da diplomacia argentina. Isso nós sabemos como brasileiro. A frequente perfuração da tarifa externa comum, né? Quer dizer, fazer uma gambiarra tarifária para tentar garantir um espaço maior de exportação, etc. Sabemos disso. Isso não é novidade, Leonardo, mas é o seguinte, o Mercosul para a gente é importante também sob o prisma político. Ele é muito mais do que meramente uma área de livre comércio, um mercado comum, entendeu? O Paraguai tem uma economia praticamente aberta, entendeu? Mas também tem poucos produtos. O Uruguai também. O Uruguai e o Paraguai nem dependem tanto de exportar para o Brasil, tá entendendo? Quer dizer, acabar o Mercosul não alteraria nada na dinâmica da economia Paraguai e Uruguai, entende? Então, eu acho que, obviamente, eu não estou dizendo que o Mercosul pode se aperfeiçoar. Eu acho que antes de você evoluir para a extinção, você vai aperfeiçoar. Bom, se você fala em acabar o Mercosul, do que é ter adiantado negociar o acordo do Mercosul União Europeia? O governo mesmo clama vitória. Na verdade, a negociação foi feita ao longo de vários governos, especialmente do último governo, que avançou praticamente no limiar de se assinar o acordo. O atual governo praticamente faltava lá os 5% finais do acordo para serem concluído, menos que isso, e assinou, que ainda não sabemos o que consta no acordo, né? Não foi publicado. Mas o governo canta a vitória num acordo do Mercosul-União Europeia, que vai propor o fim do Mercosul. Aí não tem o acordo do Mercosul-União Europeia. Aí é um discurso ambivalente, entende? E eu acho que a Argentina se beneficia assim, do acordo do Mercosul com a União Europeia, porque ela garantiu parte do escoamento de sua produção, de vinho, etc., sei lá, azeites e queijos, etc., estão protegidos pelo acordo em certo sentido, né? Eu acho que seria um retrocesso para todos, tá? Eu acho que tem que procurar aperfeiçoar, mas eu não quero ser pessimista. Se o Mercosul acabar, não creio que será pelas mãos do governo Fernandes. E muito menos do governo do Paraguai e do Uruguai. O governo Fernandes pode acabar, só para concluir, mas terá sido forçado, não sei. Tenho essa impressão. Olha, recebi aqui uma mensagem do Glauco Mai, né, da Associação Brasileira de Shopping Centers, foi nosso colega também Está mandando um grande abraço para você, Hussein. Retribuo igualmente um grande abraço ao Glauco Mai, um grande amigo da época da UNB, que tive o prazer de reencontrá-lo recentemente, há pouco tempo, em evento em São Paulo, da plataforma do Agora, do movimento Agora. O Glauco é uma das cabeças diferenciadas no meio empresarial brasileiro, assim como você, Leonardo. Não estou aqui para rasgar seda nenhuma, mas o que nos une, além da nossa amizade também, é o vetor intelectual e a admiração que eu tenho por sua capacidade de análise política, que é sempre muito, muito certeira e muito rica de análises bem argutas. Eu agradeço, amigo. Sabe que a admiração é recíproca. Queria agradecer muito a possibilidade de ter esse bate-papo com você. Foi muito produtiva, como sabíamos, e eu sei que a sua agenda é uma agenda hoje muito complicada. Você faz essa ponte hoje, Boston, Brasília, como ninguém. E eu tenho certeza que você vai ser uma voz importante nesse cenário das relações internacionais durante muitos anos, né? Então, eu tenho certeza que esse diálogo que a gente teve aqui vai só se estreitar. Queria te agradecer, te desejar boa sorte aí. Não sei quando você tem agenda para o Brasil de novo, mas eu queria te desejar ótima sorte aí, enfim. Sei que as nossas portas são abertas para as parcerias que você imaginar, tá bom? Muito obrigado pelo convite, fico muito honrado de ter participado desse webinar contigo. Agradeço a Vector também, igualmente, por seu intermédio, pelo privilégio de participar nessa conversa
de reencontrar um velho companheiro e amigo da época da Universidade de Brasília e ter notícias do Glauco também. Saiba que teremos inúmeros desafios à frente. Eu acho que a minha voz é mais uma entre tantas outras qualificadas e boas. Não há dúvida que o desafio que o Brasil há de enfrentar, está enfrentando, é enorme, e é importante que essas vozes se multipliquem para que o país se fortaleça democraticamente, se fortaleça economicamente, e que haja sempre espaço para o contraditório. Eu acho que nós precisamos aprender a ouvir mais, e ouvir mais faz parte do processo de amadurecimento da democracia e das instituições. Contem sempre comigo. Da minha parte, a parceria será muito mais do que bem-vinda. Conto com a minha colaboração e espero revê-lo em muito breve, seja para uma webinar, seja em Brasília, em algum momento vindouro. Um grande abraço a você e a todos que acompanharam esse episódio de hoje. Forte abraço. Tá bom. Tchau, Hussein. Obrigado. Abraço.